Bem-vindos ao Kim Podcast, o mais novo programa da Rádio Navegantes. Estamos empolgados em iniciar essa jornada de conhecimento e discussão sobre temas que realmente fazem a diferença. Neste episódio de estreia, temos a honra de receber duas convidadas excepcionais. Ana Carla, graduada em História, Geografia e Pedagogia, além de ser pós-graduada em Psicopedagogia, traz uma vasta experiência e um olhar atento às questões educacionais. Ao seu lado, Maria Sônia, formada em Pedagogia com especialização em Educação para Pessoas com Deficiência na perspectiva da educação inclusiva. Também tem Neurociência de Aprendizagem, Deficiência Visual em Braille, que vem agregar ainda mais, dando profundidade ao tema que vamos abordar hoje. Juntas, elas guiarão em uma conversa sobre transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, abordando desafios, avanços e as melhores práticas para promover uma educação inclusiva e acolhedora. Prepare-se para um episódio repleto de insights e informações. E que honra que a gente tem hoje aqui, né? De entrevistar duas pessoas, né? Com grande conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. Empolgada, Vitor Yasmin? Tô, professor, muito. Bom dia. Bom dia. Você está bem? Tô bem. Você tá bem? Eu tô ótimo. E você, Isabela, bom dia? Bom dia. Qual que é a expectativa para essa entrevista? Muito boa. Muito bom. Então vamos lá. Estamos aqui com Ana Carla e Maria Sônia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. É isso daí. É uma honra receber vocês aqui. E eu gostaria de começar aí perguntando sobre vocês, né? Que é até legal para os nossos telespectadores, pessoal que está em casa, entender um pouquinho mais de como funciona um ambiente escolar. Então, eu gostaria de que vocês começassem a dizer o lugar onde nasceu, onde estudou, o que motivou a vir para a área de educação. Bom dia a todos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Participar do primeiro podcast aí da Rádio Navegantes, né, que está fazendo um trabalho tão importante para a escola, para a nossa comunidade. Estou muito feliz, de verdade. Maravilha. Bom, eu sou professora aqui de Geografia, né, da MF Jardim Eliana. Me formei primeiro em História, depois Geografia, e aí o ofício fez, né, com que a gente precisasse se aprofundar em algumas coisas, como pedagogia e, no caso, após em psicopedagogia. O que mais você quer saber? É da Zona Sul de São Paulo. Sou de Parelheiros. Vim da quebrada de Parelheiros para outra quebrada. Estou aqui na luta há quase 6 anos nessa MF. E gosto muito aqui da comunidade, dos alunos, do corpo docente, da nossa escola. Aliás, né? O corpo docente é maravilhoso, né? Sim, com certeza. Pessoas maravilhosas. Né? Exatamente. E você, Sonia? Bom dia, eu sou a Maria Sônia, né, como o Alexandre já falou. Eu nasci no estado de Pernambuco, numa cidade chamada Inajá, uma cidadezinha pequena, né? E há 30 anos eu vim aqui para São Paulo, né? Então estou aqui há 30 anos. Fiz pedagogia, né? Depois eu fiz outras formações, aí como ele mesmo falou. E a minha motivação... eu moro aqui no Cantinho do Céu. Moro no Cantinho do Céu, aqui próximo ao Complexo Navegante. Muito orgulho, muito bom. Né? É um prazer trabalhar aqui nessa escola. E eu trabalho aqui, a minha função é como PAE, que eu trabalho, que é um trabalho feito diretamente com os alunos que têm alguma deficiência, né, ou transtorno. E altas habilidades também, né? E eu estou aqui trabalhando nessa área. Na verdade, já trabalho há 11 anos na área, né? Na educação inclusiva. E agora, aqui no CEU, eu estou desde 2017, venho aí na luta, na batalha, cada dia aprendendo mais, cada dia crescendo. Com meus amigos, com sonhos, objetivos, né? Sim, É eu falo que eu aprendo todo dia. Todo dia um aprendizado novo. E eu vim
para essa área, quando eu estava fazendo pedagogia, eu fui fazer estágio. E a professora tinha alguns alunos na sala, né? E por eu ver a necessidade de conhecimento que a gente tem que ter para ir para essa área, essa profissão, né? Exato. A gente precisa, e eu senti isso no estágio. Aí já terminei a pedagogia e já fui fazer a especialização para conhecimento que estou até hoje com ele. Olha que maravilha, parabéns. Feliz da vida. Feliz da vida. Não é só o conhecimento técnico, né? A gente Não. lidar com Isso, pessoas, com seres prático. humanos. Acho que a gente aprende mais no prático, Sim, né? com certeza. No Nossa, prático eu traz falo- experiências assim maravilhosas. Sim. Os alunos, eu aprendo com eles também, é maravilhoso. Antes de começar a primeira pergunta, eu gostaria de dizer para você que está em casa que, assim, de repente você ouve um barulhinho, né, uma pisada mais forte, uma vibração, e trata-se de um prédio escolar, né? Nós estamos aqui em um prédio no Complexo Navegantes, onde a gente está aqui atendendo os alunos da IMEP, né, que é o ensino municipal fundamental, tanto 1 quanto 2. E assim, escola, por mais que a gente faça silêncio, por mais que as salas sejam isoladas, né? Escola também é feita de barulho, então nesse quesito aí não tem como a gente fazer muita coisa. Eu peço desculpa a você que está em casa, né? Volto a dizer que por mais que o ambiente seja isolado e tudo mais, mas uma vibração, uma conversinha aqui, outra ali, vocês vão acabar ouvindo, mesmo porque também o prédio está em construção, né? São um prédio de 3 andares, nós estamos no segundo e tem reforma para tudo que é lado, construção não, reforma. Reforma para tudo que é lado, né? Um barulhinho aqui, outro ali, mas a gente vai seguindo aqui. Acredito que não vai atrapalhar vocês. Peço desculpa por esse pequeno problema. Ana Carla, a primeira pergunta é assim, querida. Como que você descreve o autismo para alguém que não está familiarizado com o termo? O autismo é uma condição em que a pessoa ela não ela tem dificuldades de socialização, né? Combinado a outras dificuldades. A questão da interação, a comunicação principalmente a comunicação, né? Eles têm essa dificuldade para se comunicar, às vezes verbalmente ou mesmo não verbal, né? Eles Certo. têm essa dificuldade. Então, a questão dos movimentos repetitivos, isso, né? Mostra muito, fala muito da pessoa, né? E é isso. É mais a questão da comunicação sensorial, a questão da interação. A questão E social vai- mesmo, né? De se socializar. Certo. Então, a pessoa com transtorno, ele tem essa dificuldade. Uhum. Não quero dizer que todos têm, né? Tem Certo. eles não são iguais. Então, são bem diferentes. Então, assim como os dedos das mãos também não são iguais, as pessoas também com TEA também são diferentes, né? No certeza. comportamento, na percepção, na cognição e tudo mais. Agora, uma das coisas que eu sempre falo, ele tem todas essas dificuldades, porém, tem neles uma grande potencialidade. Exatamente. Eu costumo dizer que o autismo ele é como se fosse uma régua, né? Com vários milímetrozinhos. Certo. Cada milímetro corresponde a uma pessoa com autismo, né? Então, cada pessoa tem a sua característica, as suas dificuldades. Antigamente, há pouco tempo atrás mesmo, a gente acreditava que o autista ele tinha que ter algumas características certeiras, né? Alguns fenótipos certeiros. E não é assim. Assim como todos nós somos diferentes, né? No autismo a gente vai ter as nossas diferenças. Ele não necessariamente precisa andar na ponta do pé ou fazer movimentos repetitivos, né? Ou ter atraso de fala. Existem Vasta, né? vastas características, né? Sim. De pessoas autistas. Exato. Então, é muito difícil a gente identificar a princípio, né, quem é autista, quem não é. Quem não é? Às vezes até a própria pessoa não sabe que ela é autista. Exato. Sim. Por isso Né? que hoje tem muito diagnóstico de pessoas adultas. Autistas, E exatamente. aqui veio já o diagnóstico já tardio, Sofreu né? a Vamos vida dizer toda assim. com algumas dificuldades, né? Certo. E ninguém olhava, né? Hoje as pessoas não vão olhar mais atento, né, Ana? Sim, com Isso certeza. que você acabou de falar me veio algo na mente, assim, como que deve ter sido a vida, né? Da pessoa que teve uma determinada dificuldade durante a vida inteira, né?
e agora que veio descobrir, acho que deve ter ouvido muita piadinha, Com né? certeza. Aquele negócio assim, não quer fazer isso porque é vagabundo, não quer fazer aquilo porque Ou fulano é é estranho, né? É estranho, né? muito Esse cara é comum. esquisito, essa mulher é esquisita, né? Isso. É muito comum o autista adulto já ter ouvido isso durante a vida, né? Durante Ah, a fulano vida. é estranho, por que que ele faz isso? Né? E Aham. às vezes nem ele conseguia entender o porquê de certas De certas atitudes ou atitudes. algum isolamento, alguma coisa do tipo, né? Quando vem o diagnóstico, aí ele fala, ah, É a justificativa para ufa, tudo aqui. né? Respira fundo e fala, ufa, então é por isso, né? Certo. Não que o diagnóstico ele traga alguma solução, né? Mas ele dá um Dá um parecer, parecer, né? né? Também. Sim, com Mas certeza. o diagnóstico e o tratamento em si, ele traz uma qualidade de vida um pouco Sim. melhor, né? Lógico que não Olha, Principalmente o cura acompanhamento. totalmente, né? Mas ele traz uma qualidade um pouquinho melhor. um esclarecimento, eu vou Sim. dizer, Verdade. né? Aham. Porque muitas vezes o laudo, o diagnóstico, ele não vai facilitar a sua vida, Certo. né? Porque a gente vive numa realidade e num país em que não se fala muito sobre isso, as pessoas têm poucas informações sobre isso, e você recebe o diagnóstico de TEA, você sabe que você tem seus direitos, mas para conquistar esses direitos Então, é uma É luta, uma luta. é uma humilhação. principalmente quem mora nas periferias. Exatamente, como eu falei, a nossa A realidade, nossa né? Não faz com que tenhamos acesso. A gente vai ver vários filhos de famosos aí que são autistas e falam, ah, tem uma vida comum, uma vida normal, consegue isso, consegue aquilo. Claro, um tratamento excelente, Sim. tem facilidade para receber os medicamentos, né? Os melhores Facilidade para clínicas, receber, melhores, não, para né, comprar, na profissionais, né? verdade, né? Sim. Então a gente tem essa diferença do autista rico do Do pobre, pobre. né? Quem é pobre, gente, é uma luta constante, né? Sim. Porque é necessário fazer um tratamento, é necessário fazer as terapias. E se você não tem acesso a isso, a regressão ela vem, as dificuldades elas vêm, com certeza. Entendi. Sônia, quais são alguns dos sinais e sintomas mais comuns do autismo? A dificuldade na comunicação, interação e a questão sensorial. Isso são os principais sinais, né, que tem algo a ser investigado, avaliado, entendeu? Porque a criança, tanto que a gente falou agora há pouco, que chega a criança adulta, às vezes, e ninguém descobre, que nem a gente tem aluno agora com 14 anos que descobriu o que recebeu o diagnóstico esse ano, exatamente porque ela tem um aprendizado fantástico, né? Assim, é uma das melhores da sala, porém ela não consegue interagir, né? Assim, ela não tem iniciativa para interagir, ela tem uma dificuldade tremenda de ter amigos, né? E de falar o que sente, de expressar os sentimentos, de receber e também de entender esse sentimento do outro, ou essa comunicação não verbal, entendeu? Então, esses são os principais sinais. É lógico que vem, né, uma vasta dificuldade, ou pode ser pouquíssima mesmo, que tanto que eles passam aí. Mas, por exemplo, essa menina, ela tem essa dificuldade desde criança. De criança. Com a entrevista com os pais, a gente percebe que desde criancinha ela já mostrava essa dificuldade, já apresentava. O autismo pode trazer, assim, um indivíduo superdotado? Ou Sim, não? Sim, pode, né? Com certeza. Antigamente era chamado de Asperger. Asperger. Isso, hoje a gente não usa mais esse termo, porque Asperger, no caso, era um cientista, né, Uhum. que fazia alguns testes desumanos, né? Certo. Então, para não enaltecer o nome do Asperger, a gente usa os níveis de autismo, né, para falar sobre essa superdotação, né, de Entendi. pessoas que são tem mais facilidade em aprender, mais facilidade em pegar, né, os assuntos, tá? E às vezes, aquela criança que é considerado suporte 3, por incrível que pareça, eles demonstram uma alta habilidade em algumas coisas
ao extremo. Eu já percebi isso em alguns alunos que a gente tem aí, né? Eu falo exatamente do Inclusive, meu a gente estava aluno. falando de um deles essa semana aí, né? O bichinho é Eu bem... tenho um estudante que eu acompanho, que assim, ele conversa comigo, Aham. né? Até esses dias uma professora chegou na sala e ele estava lendo, e é suporte 3. E a professora falou, e ele fala? Eu fiquei 3 anos com esse menino e esse menino nunca falou comigo, mas ele fala comigo, ele criou uma afinidade. Aham. Ele chega, ele traz casos de casa, problemas de casa para me contar. Olha que coisa interessante. E eu vejo nesse menino uma alta habilidade assim, na questão da pesquisa sobre línguas, sabe? Ele sabe japonês, ele sabe o inglês melhor do que ninguém. Que aprende de forma autodidata, né? Sim. E com uma grande excelência também, né? E eles têm uma capacidade assim enorme. Agora, aí a questão da comunicação. Como eu expresso esse meu conhecimento, Certo. né? Como esse outro vai ver, vai me compreender que eu tenho esse conhecimento. E não só é isso, ele tem vários. Tem vários. Colocando um. Geralmente, né, alguns autistas, eles têm o hiperfoco, né, Sim. em determinado assunto. Sim. Então, eles, com esse hiperfoco, eles pesquisam muito sobre esse assunto, né? Conheço autistas que sabem tudo sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. né? E assim, eu como historiadora, eles vêm falar comigo, professora, sabe disso? Eu, nunca ouvi falar. E eles pesquisam muito, Pesquisam, né? E vão né, lá- sobre o hiperfoco. Olha Então, que coisa interessante. a gente vai ter pessoas que sabem muito de línguas, inglês, russo, ucraniano, matemática, né? E diversos assuntos aí com esse hiperfoco, né? Esse aluno que a gente estava citando, né? Ele estava com hiperfocos em gatos. Certo. Então, ele pesquisou tudo que era raças de gato. Ele muda o hiperfoco. O ano passado era pássaro. Aí agora já é gato. São felinos, né? O que ele fez, que eu aprendi com ele, né? Foi fantástico isso. Ele vai lá no Google e busca em 3D o animal e ele projeta no ambiente. Caramba. O animal andando, miando. E eu aprendi com ele, quando ele me chamou para me mostrar. Então, assim, é fantástico estar com eles. Ana Carla, como o autismo é diagnosticado e quais são os sinais de alerta que pais e cuidadores devem observar? O autismo, não existe um exame que você faça e fala, tenho autismo, né? Até porque o autismo não é uma doença, né? É uma condição. Então, não tem como você se curar do autismo. Como que ele é diagnosticado? Justamente pelo comportamento, a observação no comportamento, não só da criança, do adulto, da pessoa de forma geral, né? Quais são os sinais de alerta? Principalmente em bebês e crianças, né? O bebê, ele precisa, a partir do 6º, 7º mês, é importante você observar o contato visual, né, do bebê, o sorriso social, que é quando você brinca com o bebê, se ele vai olhar para você, se ele vai te dar um sorrisinho, né, nessa brincadeira. Os comandos também são importantes, né? A partir do 8º mês, mais ou menos, existe as curvas, né, de desenvolvimento da criança. Se ela estiver dentro dessa curva e estiver correspondendo, ok. Agora, se ela não começar a corresponder a esses estímulos, a gente precisa ficar em alerta, né? A fala também é um ponto muito importante, né? A criança, ela tem uma determinada idade para ela começar a falar. Se ela não fala nada e se ela não corresponde aos estímulos dentro desse tempo estimado, é importante que os pais procurem um médico, né? É claro que muitas pessoas vão falar, mas cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo. Mas e quando o tempo começa a passar demais e você não vê essa criança desenvolver? Né? Os pais, eles têm esse sinal de alerta, né? Opa, a criança do vizinho ou coleguinha da sala dele tá fazendo isso que o meu filho não faz, né? É claro que ele vai ouvir, mas calma, mas
as pessoas se escondem atrás dessa calma, mas Certo. procurem um médico. Só o médico vai conseguir dizer se tem a possibilidade de ter o autismo ou qualquer outro transtorno ou não, né? Então, a gente precisa ficar em alerta ao comportamento das crianças, né? Porque é só o comportamento que vai dizer se a pessoa tem autismo ou não. Aí vem a questão da escola também, que ajuda bastante. Sim, Sim. nosso papel aqui como escola é fundamental, porque fundamental. nós estamos com as crianças todos os dias. Sim. Nós sabemos as habilidades, né, etárias das crianças. Então, se a criança ela não consegue essa habilidade com a faixa etária que ela tem, né, não é uma vez que a gente vai observar, mas diariamente, cotidianamente, né, a gente precisa alertar aí a coordenação para chamar a família e procurar um atendimento médico especializado. Interessante. Ô, Sônia, a gente acho que já meio que falou isso aqui, né? Mas eu acho que é importante deixar cada vez mais claro isso, né? Porque é um tema tão importante, tão pouco conhecido, que assim, a gente queria saber de vocês quais são alguns dos desafios que as pessoas com autismo enfrentam no dia a dia, né? Em termos da interação social e da comunicação. Eu acho que o maior desafio é a quebra de barreira atitudinal. Certo. Aham. Porque a maioria das pessoas tem uma barreira porque não tem conhecimento sobre, Sim. né? Então, é um desafio a questão da comunicação, né? Daquela pessoa, a sensibilidade que o outro vai ter com ele, né? De entender, de ser objetivo na fala, não ser irônico, porque eles não entendem ironia. Não quero dizer que não entende e não pode desenvolver, mas a maioria deles não entende. Certo. Então, assim, a questão dessa barreira social. Então, se as pessoas tivessem mais conhecimento em relação ao assunto, teria mais sensibilidade de atender uma pessoa com TEA com mais, como que diz, com mais respeito, sabe, a condição dele. Então, assim, de ouvir, esses dias eu até estava com uma estudante, né, que eu acompanho também, e a gente ia descer o elevador. Era um antigo elevador. Certo. E eu fiquei com uma dúvida, eu fiz uma cara de dúvida. Você veja, o trabalho, eu, na verdade, não estava nem falando para ela naquele momento, mas eu mesma fiz aquela cara de dúvida e ela observou. Certo. E ela me falou, o que você quis dizer, professora? Olha. Aí ele me traz o que ele precisa, Sim. né? Aí eu expliquei, né, que eu estava com dúvida, eu estava, né, preocupada, será que esse elevador vai descer? Tudo bem? Sim. Né? Aí ela, entendi. Aí eu já fiz o projeto, trabalhar a questão das expressões, das ironias, Sim. das palavras diferentes, né? De Aham. chamar uma pessoa de gatinha, se uma pessoa te chamar de gatinha, o que quer dizer com isso? Certo. Né? E é isso, eu acho que o maior desafio é essa quebra de barreira. Então, na realidade, o maior desafio é o outro, né? É o outro, ser- é o outro. O problema não é quem tem o TEA, Certo. é quem Não entende da dá situação e... Exatamente. Porque a falta de conhecimento, ela gera preconceito, Sim, né? bastante. Muito. Então, a gente precisa de muita informação, né? A gente começou a falar sobre TEA, na verdade, né? Que começou a surgir mais assuntos sobre TEA de 10 anos para cá. Antes disso, era muito pouco conhecimento sobre TEA da sociedade de maneira geral. Não só como escola, mas da sociedade de maneira geral. Então, a gente precisa do conhecimento para quebrar essas barreiras, esses preconceitos. A gente estava até comentando, né, Sônia, essa semana, sobre um vídeo que viralizou na internet de um senhor que estava no shopping e tinha uma vaga reservada para pessoas autistas, né? Certo. E aí tava com um desenho do símbolo do autista, do autismo, que é todo coloridinho e tal. O senhor achou um absurdo aquela vaga, porque ele acreditava que aquela vaga era para homossexuais. Ai, meu Deus. Porque Só era porque colorida. Era colorido, né? É o quebra-cabeça, né? Que é aquela... todo coloridinho, né? Que é o Sim. E aí ele falou um monte lá do governo que apoiava, que não sei o quê.
né? Olha para você ver. E a pessoa acabou sendo ridicularizada, né? Claro, né? Sim, Com razão. Com razão. Com razão. Pediu, né? Sim. Porque é Falta de conhecimento. conhecimento, exatamente. Meu Deus do céu. E tem aquela questão também, né? Põe a vaga reservada para pessoas com deficiência e fala, ué, mas você não é pessoa com deficiência, você não tem deficiência nenhuma. Por que que Tem você... Por que que né? você Ué, eu não- pernas, mas braços, eu sou... pega, fala, né? Sim. Mas eu sou autista, você não tem cara de autista, É, né? Então, assim, olha, gente, quantas dificuldades. dificuldade, né? A ignorância é um negócio terrível. Cara, É, pois é. é uma pessoa que tá ali em primeiro Sim. lugar, né? É. Ana Carla, como o autismo pode afetar o comportamento e as habilidades sociais das pessoas? Como os autistas eles têm, né, essa dificuldade de socialização, né, alguns, não vou generalizar, né, porque cada um, como a Sônia acabou de falar, cada pessoa é uma pessoa, né, eles têm dificuldade de atuar em certas posições que não seja o foco deles, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem alta habilidade para matemática, o hiperfoco de matemática, e ela vai atuar em outra área, ela tem essa dificuldade, porque não é o foco dela, né? Ou da exposição, ou alguma coisa do tipo. Sônia, quais são algumas das estratégias de apoio e intervenções disponíveis para o indivíduo com autismo? Existe várias intervenções, né? E terapias. Para trabalhar exatamente essa questão da comunicação, se necessário, porque o falar não quer dizer que a criança se comunica, né? Ela pode falar, tem fala repetitiva, tudo, mas não tem uma comunicação de conversar com você e fazer essa troca, né? Então, existe as intervenções na questão da linguagem, né, da comunicação, a intervenção sensorial, né? Então, assim, essas intervenções são muito importantes. A questão dessa interação, né, que essa menina que eu falei para vocês, que ela é extremamente inteligente, que ela está alfabetizada, está à frente dos outros, né? Mas ela tem uma dificuldade de comunicar, de chegar e dizer, olha, eu estou sentindo isso, né? E isso que eu estou trabalhando muito com ela, essa questão da interação e da comunicação, né? E existe as terapias, né? Como a gente falou, que é muito importante, que precisa da intervenção médica, às vezes, né? E a intervenção dessas terapias com um especialista. Mas também tem as intervenções na escola, né? A questão de um ambiente acolhedor para essas crianças. A intervenção, eu faço o atendimento, que é um apoio, atendimento educacional especializado na sala de recursos, que também é o apoio onde entra as intervenções para poder eles acompanhar o currículo, né? Que eu trabalho exatamente de acordo com as potencialidades e as dificuldades daquela criança, né? Então, eu vou em busca das necessidades. O que ele precisa desenvolver, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para ele avançar nos estudos, entendeu? Então, aqui na escola, a gente tem essas intervenções, sem contar nas intervenções dos professores, com esse que eu falei, o ambiente acolhedor, material, conteúdo, a flexibilização do conteúdo, a forma diferente de apresentar esses conteúdos, tudo isso é um ambiente acolhedor e uma intervenção diferente, né? É isso. É bem interessante, né? E a gente prestando atenção também, a sua sala ali é bem equipadinha, né? Então, assim, a oportunidade que eu tenho de entrar, a gente tem as mesas, né, postas de maneira estratégica, as cores, cada uma no seu devido lugar, né? Os brinquedos, os videogames, tudo, né? E é uma sala que Já cada lugar é estratégico, né? Já cada pra... lugar. E é uma sala que todas as crianças gostam. Sim. Já teve um estudante que falou, eu posso ter autismo para poder estudar aqui? Os adultos também gostam, eu adoro aquela sala. Outro dia eu passei, eu falei, a Bianca que estava lá, a professora Bianca.
A Bianca, eu amo essa sala. E a Bianca até despertou, falou, Ana, você tem que estudar, você tem que se especializar em educação especial. especial. Falei, olha, eu vou fazer isso, mas agora não, tô com a bebezinha pequena. A gente tá mesmo no pé dela para ela fazer uma especialização para ela vir trabalhar. Pra vir pra trabalhar com Eu vocês, quero, né? mas- Tem perfil, viu, É. cara? Já conseguimos Tem a perfil. Bianca. Aham, a Bianca também. Estou muito feliz com a outra professora. Maravilhoso. Que trabalhamos no período da tarde. Eu quero, mas deixa a bebê crescer um pouquinho, Um pouquinho mais, mais, né? dormir mais. É verdade. Ô, Ana Carla, me diz uma coisa, querida. Como que a sociedade pode ser mais inclusiva e solidária com as pessoas autistas? A gente precisa de muita informação, a gente precisa de muita formação para que a sociedade entenda Certo. os autistas, né? Para que seja mais acolhedor, para que seja mais humano, né? Na verdade, a gente precisa de respeito com todas as Sim. pessoas, né? Mas esse respeito ele só vem através do conhecimento. Certo. Né? Como eu vou repetir o que eu já falei aqui, né? A falta de conhecimento gera o preconceito, gera o bullying. A gente tem visto tantas e tantas notícias nos jornais de crianças autistas que sofreram bullying, né? De crianças autistas que tiveram sua vaga na escola negada, Negada. de mães sem uma rede de apoio, com problemas psicológicos também, né? Eu vi, eu acho que semana passada, ou 15 dias atrás, uma mãe que se suicidou Meu Deus. porque não aguentou mesmo essa pressão social, né? Do filho estar sofrendo bullying ou de não conseguir os seus direitos que seriam necessários, né? E o próprio nome diz, é direito, Sim. né? Não tá pedindo esmola para ninguém. E assim, são vários e vários os problemas. E se a gente não tiver conhecimento, acesso a esse conhecimento, a situação não vai melhorar. Então a gente precisa desse conhecimento para ter o acolhimento das pessoas com autismo. Exato. Sônia, qual a importância da conscientização sobre o autismo na comunidade em geral? A importância é fundamental, na verdade, né? Que a sociedade tenha conhecimento em relação a questão do tempo, né? E, aliás, e todas as deficiências, a gente tem que entender as pessoas que são diferentes, porque ninguém é igual, Sim. né? Então, a sociedade tinha mais que obrigação de aprender, de buscar, porque nós temos cada vez mais crianças com TEA, né? A gente que está num ambiente escolar, a gente sabe disso, né? Certo. Então, a importância é enorme, né? Quer dizer, se eles tivessem uma sensibilidade, a sociedade tivesse uma sensibilidade maior, às vezes nem precisaria ter um cordão. Porque a gente já ia observar que o outro tem uma necessidade, a gente olha para o outro, Certo. né? Mas ainda existe essa necessidade de usar um cordão para poder as pessoas entenderem qual é o comportamento daquela criança, né? Às vezes a criança, né, dá uma crise, a pessoa que não tem o conhecimento diz que é uma birra. Criança mal educada. Criança não educada, e às vezes aquela criança está em crise, Sim. entendeu? Eu já vi uma história, não foi na faculdade que eu vi, eu não lembro o nome da pessoa, nem nada, mas eu lembro do fato, que disse que uma mãe estava no shopping e a criança deu uma crise. E essa mãe falava baixinho, calma, fulana, calma, fulana. Só que ela não estava pedindo calma, não era para a criança, ela estava pedindo para ela. Nossa. Para ela saber lidar Lidar com a aquela situação. E aí ele tinha que ter um cordãozinho para o povo entender que ali não era uma briga, que era Uma Uma pessoa crise, não né? julgar. Então, o conhecimento é fundamental para toda a sociedade. Devia ter mais médico, campanha saber. de divulgação, Sim. né? Um O médico governo saber deveria falar investir com mais nessa questão, né? Sim. E hoje, Da conscientização, né? E da expansão da informação a respeito, com né? certeza. E hoje, assim, apesar da gente ter essa facilidade, né, com a informação, de acordo com a internet, né? Porque praticamente todos temos acesso à internet, Sim. né? É a minoria das pessoas que não tem esse acesso. Apesar de tudo isso, a gente ainda tem que ter cuidado com as fake news, né? Sim.
Porque é tanta mentira em relação ao autismo, é tanta desinformação, é gente que fala, eu descobri que o autismo vem disso, disso. Gente, Nada a ver. então, Eu acaba já, falando um eu negócio já nada a vi, ver. eu já vi relacionado até como um castigo, um karma, sei lá, de uma vida Sim, o pessoal passada. leva pro Né? espiritual, pro Assim, religioso. a gente respeita todas as religiões, né? Mas Mas pensando por um lado mais científico, né? Que é Uhum. né? E uma visão mais humana, a gente vê que não tem nada a ver com essa questão. não, e no pleno século XXI, viu? 21, Sim. O pior é que isso. É. Família tá perguntando que diz que existia. O avô da criança dizia que era Sim. Quer dizer, eu achava que isso era coisa do passado. Eu não tinha ouvido uma coisa Assim, leva na igreja para o pastorar, ou leva no centro para a mãe de santo dar um passe, né? Alguma coisa tem errado aí. Na Gente, realidade, né? e todos nós podemos ter filhos autistas. Sim, sim. Isso é uma filho, realidade. neto, sobrinho. Todos nós podemos ter. Não é que o pai era, ele também vai ser, ou ele só é porque o pai É verdade. ou porque a mãe. Não existe isso. Todos nós podemos ter. Até mesmo assim, como biólogo, eu entendo que assim, né, por estudante de genética, de evolução e toxicologia, principalmente, a gente vê que assim, as alterações elas acontecem a todo momento, né? Porque a gente Sim. tem lá um mecanismo que vai lá e conserta essas alterações e tal, não sei o quê, mas aquela que acaba passando batido, né, por esse mecanismo, traz essas diferenças todas, né? Mas que na realidade todo mundo está sujeito que aconteça algum tipo de mutação, alguma transformação, né? Ao Sim, longo é do genético. tempo, né? Genético. Né? E a Complicado. questão também da sociedade, a importância das empresas, essas grandes empresas, elas fazerem ações, né, Sim, para que leve essas informações também exato. para os funcionários, porque ele não contratar uma pessoa com TEA só por causa sabe, do benefício que ele vai ter, É verdade. mas sim para aquela pessoa ter ali, que ele vai ter ali, ele ter uma condição de trabalho boa para ele, um ambiente com menos ruído, quer dizer, e todo mundo ter essa preparação, esse conhecimento sobre como lidar e apoiar, porque às vezes nós, numa empresa, por exemplo, eu posso saber lidar com determinadas situações, meu colega pode já não saber, É verdade. né? Então, assim, trazer o conhecimento mesmo, porque a pessoa com TEA, eu estou tendo uma dificuldade na empresa de aprender alguma coisa, Aham. como a gente tem, né? E aí o outro tem essa sensibilidade de apoiar. Até mesmo as vagas, né, destinadas a pessoas com deficiência, eles preferem ali o cadeirante. Não estou falando que está errado, né? Longe de mim. Eles que preferem ali o cadeirante, o deficiente visual, então você vê que o autista não se tem tanto, né? Nas empresas, né? Eles têm muita potencial. Né? E tem um potencial gigantesco. Se eles soubessem, né, o tipo de profissional que eles podem ter dentro daquela empresa, acho que a visão seria totalmente diferente. Sim. Existem empresas que estão preferindo contratar pessoas autistas, né? Agora, né? Sim, agora. Aham. Justamente pelo hiperfoco, Pelo né, hiperfoco. que eles têm. Então, são bons, então são bons em determinado assunto de verdade. De verdade. Né? Então, vão ser pontuais nesse sentido. Legal. Ana Carla, quais são alguns equívocos comuns sobre o autismo e como podemos desmitificá-los? Alguns equívocos, vamos lá. A gente falou aqui da cara do autista, né? Aham. Como se autista tivesse Tivesse cara. É como se todos os autistas tivessem os mesmos, Dificuldades, né? as mesmas dificuldades. Tem uma palavrinha aqui que me fugiu à mente, que eu sempre uso, mas acabou fugindo, né? De sempre fazer as mesmas coisas. Ou andar na ponta do pé, ou tá balançando as mãos, ou não olhar no olho, né? Então, isso é um equívoco muito grande. Nem todo autista tem que Às fazer vezes é tudo uma isso. doença, né? Isso, ou que é uma doença, né? Doença, você vai no hospital, toma um remédio e se cura. Segura. O autismo, O não. autismo não. Né? O autismo é o comportamento mesmo e você vai levar pro Ou resto da voltando vida. daquilo que a gente disse, sujeito esquisito, que mulher esquisita, que não sei o quê, né? E a gente só vai eliminar todas essas barreiras, né? De novo, com conhecimento, com formação, com Ações, né? informação, ações, exatamente.
E histórias inspiradoras, Sônia, assim, de pessoas autistas conhecidas, sei lá, Eu seja vou atleta, ator, cantor. Quais são essas Olha, histórias de eu pessoas prefiro inspiradoras? falar dos meus alunos. Sim, Porque, assim, a gente sabe que existe atriz, autor, escritor com autismo. sim, Né? Mas a gente vê muito essas pessoas famosas, sim. né? E eu posso falar de um meu aluno que... É que assim, o caso de perguntar de pessoas famosas é mais para a gente poder mostrar ao Aquela público, esse Patrícia telespectador, Sabatelli, né? de que o, Letícia Sabatella. a Letícia Sabatella. Sabatella, Ela sei. foi diagnosticada agora há pouco. E Caramba. tem outros, tem Aham. aquele jogador de futebol, né? Que é o... Meu nome dele? Messi? O O Messi. Messi. O Messi é O autista? Messi? Diz que tem Ah, do transtorno do espectro autista. espectro. É que é bom a gente falar dessas pessoas conhecidas, que é para todo mundo ver que o autista, né, é gente como a gente, né? E tá aí, pode ganhar o mundo, né? Agora voltando a falar dos alunos. Não, mas é importante, sim. Aham. Mas eu gosto sempre de citar o meu Sim, aluno, aham, assim, e às vezes histórias conhecidas de pessoas mais, aham, né, mais humildes. Por quê? O famoso, às vezes ele tem uma condição muito melhor de ser acompanhado, né? sim, E às vezes o aluno da periferia não. Então eu vou contar uma história de um menino muito rápido, vou falar. à vontade. Eu tive um aluno, acho que há uns 8 anos atrás, que ele não queria entrar na escola. Certo, Então, ele não queria entrar na escola, porque era uma escola desconhecida. Ele estudava em uma escola e era atendido por mim na sala de recurso em outra escola. certo, E aí eu fui lá na porta da escola, fui conversando com ele, fui criando uma afinidade com ele. E ele, aos pouquinhos, ele foi chegando mais. Ele chegou no portão, que era o portão de dentro, e eu fui conversando com ele. E para chegar na minha sala, eu percorri um bom espaço dentro da escola, né? certo. E aí eu fui me distanciando dele e pedindo para a mãe ficar um pouco mais distante. E aí esse menino, no final, esse menino não queria mais nem que a mãe levasse ele na escola. Ele passava pela avenida, é lógico que foi todo um trabalho, um longo trabalho com a mãe, com ele, para que ele se desenvolvesse essa confiança nele, essa habilidade que ele tinha de se defender mesmo. Ele já era um rapazinho, ele era suporte 1, Certo. né? E esse menino, assim, o desenvolvimento dele foi fantástico. Ele desenvolveu a questão da leitura, da comunicação, né? Vou contar uma história pequenininha da Não, minha fica à vontade, amiga você tem o aqui, tempo né? que você quiser. Que ela, essa aluna, essa estudante, ela que sabe escrever, que sabe ler, que sabe inglês, que sabe tudo. Só que ela tinha dificuldade de fazer uma atividade em grupo, Certo. né? E interagir e se comunicar. Por exemplo, se xingasse ela, batesse, ela falava com a mãe. Aí fui todo fazendo um trabalho com ela, depois ela confiou em mim. Ela podia me contar o que estava acontecendo e eu poderia ajudar ela de alguma forma, né? E ela chegava a falar para mim, me pedia, ela dizia, olha, deixa eu em casa, que eu não quero vir para a escola. O ambiente é muito sofredor Caramba. para mim, né? Por Uhum. causa do ruído, do Do preconceito, preconceito. né? Aham. E aí eu tive que fazer Daquele um amiguinho que a trabalho. mãe não teve um conhecimento para poder preparar ele para a Sim. situação que ele vai encontrar na escola, né? Tudo essas. Aí a gente fez um trabalho com ela, essa questão dela, eu ia lá, incluía ela no grupo, conversava, fiz o trabalho com a turma, que o problema não estava nela, estava na turma, Sim. né? Aquilo que eu falo sempre, eu acho que está sempre na sociedade, né? Sim. E esses dias ela foi falar para o diretor uma discriminação que ela sofreu, para o coordenador, desculpa. Coordenador. Eu fiquei tão feliz, eu digo, nossa, está funcionando, olha, ela começou a falar o que ela queria, né? Sim. Então, assim, eles têm a capacidade de ir longe. Ela, estou fazendo um trabalho com ela, de escrita também, que ela gosta de escrever. Certo. Então, ela está criando uma história na minha sala.
E ela já entrou na aula de desenho para ela aprender a desenhar, para ilustrar essa história, né? Então, assim, eles vão longe. O que ela quer? Ela quer vender os desenhos dela. Ela pode ser uma atriz, ela pode ser quem ela quiser. Quem ela quiser. Né? Não a gente pensar, não estou falando da gente aqui, mas às vezes uma pessoa que não tem conhecimento, não, mas isso só a pessoa que está lá, o Mercy, porque ele já nasceu rico, ele já nasceu. Ninguém sabe, eu não sei. Eu também não sei. A história dele é Entendeu? conhecida. Ele, a Patrícia, né? Ou a Patrícia. Letícia Sabatella. Letícia, né? Não sei se ela já nasceu rica, mas ela é uma pessoa que ela se desenvolveu. Se desenvolveu e chegou no topo. Como qualquer outro pode se desenvolver. Uhum. Eu ouvi uma professora falando que o filho dela era o suporte 3. Certo. E com todas as terapias que ela fez, né, como a professora que me deu o curso, todas as terapias, assim, a terapia mesmo intensiva, de ficar o tempo todo trabalhando com o aluno, lógico que dá o descanso, mas sempre tendo objetivo. Ele hoje viaja sozinho. Né? E ela falando, assim, então todos são capazes, Sim. a gente sabe. E não só a pessoa com autismo, como também uma pessoa com deficiência. Com deficiência, né? Sim. Né? É verdade. Mas é isso, então assim, desculpa. Não, imagina. Mas é que é legal, né? A Sim, gente sim. saber que... É que assim, a gente prefere falar dos nossos alunos, que é os casos de superação que a gente vê no dia a dia. Exato, no Né? dia a dia. A gente vê como chega a pedra bruta na nossa mão e aí a gente consegue lapidar e devolver aquela joia, né, para a mãe, para a sociedade, para, enfim, né? E assim, O papel da escola é fundamental, né? E é um trabalho assim que eu sou apaixonada. Eu sei que é necessário, Sim. eu faço com muito amor. E a gente vê, né? A gente vê, é verdade. E aí tá aí os resultados, né? Ana Carla, quais são algumas das terapias ou abordagens que têm sido eficazes no apoio a indivíduos autistas? Bom, como cada um é cada um, né? Cada um tem as suas características, vai depender do que o médico orientar, né? O neurologista ou o psiquiatra. Mas a maioria das vezes as 3 especialidades é fonoaudiologia, né? Para desenvolver questões da fala, terapia ocupacional e psicólogos. Para essa questão de socialização e da própria independência da pessoa com autismo. Sônia, qual é o papel da família no apoio a um ente querido com autismo? É fundamental. A questão da aceitação, né, que a gente sabe que acontece muito, né, de muitos pais, quando, né, sabe, tem um diagnóstico do filho. Então, o apoio da família, desse entendimento, desse acompanhamento também com a família, para poder ele saber acompanhar o filho e ter condição de acompanhar. Então, o apoio à família, e para que essa família também, ela tenha condição de criar um vínculo também com a escola e com o ambiente que essa pessoa faz na terapia, que ele precisa de ser acompanhada, como a Ana estava falando, é muito difícil, a gente sabe, que nossas crianças da periferia para encontrar um apoio médico, um apoio terapêutico é muito difícil, não é fácil não. Eles lutam muito para isso. Então, a importância é essa família ter o conhecimento para poder entender essa criança ou essa pessoa como adulto, pessoa com TEA. Então, é isso. É a questão da aceitação, de criar esse vínculo com a escola, com os ambientes, para poder saber trabalhar e dar continuidade em casa. Eu já fiz pranchas de comunicação para a mãe levar para casa, colocar no banheiro, colocar na geladeira, colocar aí, e funciona, né? Mas essa mãe teve que aceitar e aceitar a proposta também, Sim. né? Dizer, olha, né? Vamos ter Até mesmo na questão de dar continuidade no trabalho sendo feito aqui, né? Sim. Se a gente está querendo comunicação, e essa mãe não tinha nenhum terapeuta com o filho. Então, eu fazia o que dava para eu ajudar aquela mãe, colaborar com aquela mãe. Mas ela deu a abertura, ela aceitou. Entendi. Né? Então, isso... Pois é. Ana Carla, eu gostaria de te perguntar o seguinte.
em relação à escola e local de trabalho, você acha que hoje esses lugares eles estão adaptados da maneira correta para atender as necessidades de pessoas autistas ou ainda falta muito, está no começo? O que você acha? A gente está aí num trabalho de formiguinha, no início mesmo desse conhecimento sobre o TEA. Porque assim, Deixa eu levantar a gente meu tira pelas escolas, eu não vou falar por todas as escolas municipais, porque eu não conheço todas, mas falando sobre a nossa, né? Uhum. A gente tem aí os acessos facilitados, né? E a gente tem aí um corpo gestor, né, que está bem engajado nessa questão, né? Haja vista que a Heloíse, por exemplo, também é da sala de recursos lá no Frei Damião, né? Que entende bastante e está na gestão aqui. A gente tem o Robson, que é um coordenador, que é um parceiraço, né? O Paulo, que chegou agora, a Cris, que está aí, e o Pedro, que é um cara bastante interessado nos projetos da escola, né? Um cara bastante parceiro, né, nessa questão. Então, pela gente aqui, eu acho que a gente está bem adaptado com a questão né, do trato com o aluno do TEA, Sim, né? a gente está adaptado com as condições que existem para gente. Certo. Né? Mas Aham. nós precisamos ainda de muito mais, Certo. principalmente informação para todos, não só para os professores, mas para os alunos, para os funcionários de maneira geral. Sim. Né? Como eu falei, a gente começou a falar sobre TEA mesmo, a sociedade começou a falar sobre TEA de 10 anos para cá, ou menos que isso. Ou menos que isso. Né? Antes a gente pensava que todos eram iguais, né? Todos os autistas eram iguais, que tinham que fazer as mesmas Eu ouvi coisas. falar aqui na prefeitura, depois que eu entrei na prefeitura, confesso para vocês. Olha só que coisa, né? Sim, e a prefeitura está levantando bastante essa pauta de inclusão, de equidade, Sim. né? Agora, os outros setores, né, estadual, federal, eu não sei dizer para vocês, mas Aham. enquanto eu estava na esfera estadual, era muito raro Muito falar raro sobre falar isso, né? sobre Talvez isso. agora esteja falando Aham. mais, né? Mas E assim, a prefeitura ela restaurantes, acaba cinema, teatro, shopping center, o que você acha? Todas as adaptações que eles têm para tá acontecendo, mas de maneira muito devagar. muito devagar. Né? Então, enquanto a sociedade não for informada, não tiver conhecimento, não vai adiantar muita Não vai coisa. adiantar Ter muita vaga, usar cordão, Aham. né? Porque até o cordão mesmo, tem gente que vê o cordão de girassol, por exemplo. Ah, é bonitinho, combina com meu pano de prato, vou comprar Eu vou também comprar e também, acha coloco que no pescoço, e aí né, vira aquela confusão terrível, né? vou pôr para carregar meu bilhete único, o crachá da empresa, né? Então É a gente verdade. precisa, gente, conhecimento o tempo todo, né? A Aham. gente vai girar a pergunta e vai cair nessa questão do conhecimento, né? De informação. Tudo que a gente está agora pensando em projeto, né, aqui na escola, para a gente levar essas informações para todos os Para alunos. todos os alunos, né? Então, assim, é um projeto que a gente vai... Pode ser Que tema é o- da Unicef também para o ano que vem. Né? Olha só que bacana. Falar isso com o Elias, né? Verdade, que Que é ideia. o tema de Unicef, que a Unicef é maravilhosa para, né, Sim, alavancar aí, para expandir, né, informação sobre assuntos sociais, né? diversos, exatamente. Porque, assim, Precisamos. nunca é o suficiente. Sim, nunca será. Né? E é urgente, né? Urgente. Está vindo, né? Vem os mais novos, as pessoas, e assim, essa informação tem que ser constante. Constante. E o número de autistas também está crescendo muito. Aham. Então, a gente, com certeza, cada um de nós tem aí contato com uma pessoa autista. A cada 36 crianças nascidas, uma é autista. Autista. Então, na nossa sala de aula, que a gente tem em média aí 30 alunos por sala, com certeza tem pelo menos um autista, se não 2, 3. Né? Às vezes a criança não tem nem laudo, e nem ela mesma sabe, nem os pais desconfiaram. Sim. Né? Então, é a nossa convivência, a nossa vivência. Precisamos, né, saber disso, né, que todos somos diferentes. Não só em relação ao Não autismo, só em mas relação ao autismo, mas- em todas as outras questões. Sônia, quais são algumas das abordagens terapêuticas mais eficazes para crianças com autismo e como essas intervenções podem ser adaptadas conforme a criança cresce? Olha, eu não vou citar aqui nomes de terapia, mas precisa das terapias comportamental, como mesmo a Ana falou, né? Tem as terapias sensoriais,
Tem vários tipos de terapias que pode acompanhar, né, a criança ser acompanhada por esses terapeutas. Porém, as intervenções é aquilo que eu te falei antes, né? A intervenção tem que ser uma intervenção, às vezes, médica, né? A intervenção da escola, que precisa ter esse ambiente acolhedor, esse ambiente estruturado, né? Tem a questão da intervenção, da questão da fala, né? Para tudo isso, o pai, que é da periferia, é muito difícil para ele, Puxa, entendeu? Encontrar uma fono, por exemplo, não é fácil. Encontrar até tem psicólogo tá difícil, né? psicólogo, Coisa que era tão né? fácil você Essa ganhar pessoa- até um tempo atrás aí. Essas intervenções são necessárias, porém, não são todas que têm, Uhum. né? Então, são essas. Então, a questão da escola mesmo, essas intervenções que a gente já havia falado, que é aqui da escola, com a sala de recursos, com apoio, né, aos professores e ao estudante. Essas intervenções, elas são de extrema necessidade, né, para a pessoa com autismo, para que ela possa ter uma qualidade de vida, para que ela seja independente, para que ela tenha aí um desenvolvimento bom, natural, vamos dizer assim, na adolescência, idade adulta e assim por diante. Não ser dependente do outro, né, para Sim. que alcance aí a sua independência. E até que todas essas intervenções é em prol que o estudante ele tenha uma vida autônoma e social como qualquer outro, Como qualquer outro. né? Comum como Consiga qualquer se outro. cuidar, Sim. consiga, né? Porque às vezes eu já ouvi falar de pessoas que é extremamente inteligente, mas não sabe cortar um pão. Sim. Não sabe a hora de tomar um banho, não sabe se tomar um banho completo, assim, fazendo exemplo de alguém que está ali explicando. Certo. Então, assim, aí diz, não, mas é leve, aí não precisa, vamos deixar. Precisa sim. Essas pessoas precisam de Precisa intervenções. também. E os pais precisam entender e conhecer para poder saber que não é uma preguiça que não corta um pão. Porque eu não quero, eu quero que você corte meu pão. Às vezes tem a dificuldade de cortar um pão e passar na manteiga. Eu vejo também que intervenção hoje em dia, acho que todo mundo precisa, né? Se a gente for parar para pensar, né? Lino? Sem dúvida. Acho que uma conversinha, trocar uma ideia com um psicólogo de vez em quando, né? Eu quero. Um psicanalista, quem sabe até um Eu já psiquiatra passei pra gente que é professor. Sim, importante. Né? A pessoa, você poder falar para a pessoa o que você quiser falar, que depois que você sair dali, ele só vai Fecha lembrar a porta de e você ficou lá. na próxima sessão e olha lá. Exatamente. Precisamos. Talvez na próxima sessão ele ainda pergunte qual é o seu caso. Qual é o teu caso? Deixa eu dar uma olhada na pasta. Ah, tá, lembrei. Exatamente. Bom demais, né? Ana Carla, quais são os principais desafios que os adolescentes autistas enfrentam ao fazer a transição para a vida adulta e como eles podem ser preparados para o mercado de trabalho? Bom, os principais desafios é a inclusão, principalmente, né? A gente vem observando aí uma quantidade, né, de atitudes com bullying enorme, né? Então, essas crianças sofrem bullying o tempo inteiro, né, por pessoas que não têm esse conhecimento em relação ao autismo. Não sabe que isso é mais comum do que a gente imagina, não sabe que também podem ter filhos autistas e etc e tal. O próprio sistema, tanto educacional quanto o mercado de trabalho, precisa incluir essas pessoas, né, para que elas possam ter essa qualidade de vida, possam se desenvolver e se tornem adultos funcionais, né, e sejam independentes. Né? Então, a informação e inclusão, equidade, empatia, respeito, né? Empatia. Amor, né? Que acho que é o que está Amor. faltando na humanidade, né? O amor ao próximo, né? É o que é necessário. É ver o outro como seu semelhante. Sim. Nós estamos aqui, acredito que nossa missão é O amor fraternal tá meio frio, né? Mas a gente espera que uma hora isso mude, né?
É assim, ô Sônia, e falando agora no campo acadêmico, né? Sobre as últimas pesquisas, né? As novas tecnologias na área do autismo, elas estão trazendo novas esperanças, diagnóstico e tratamento? O que você acha? Para o estudante, Para o transtorno do espectro autista de se modo as geral, né? faculdades, se são- Isso, as pesquisas, se Sim, elas estão tem evoluindo, se muito os tratamentos estão as sendo mais pessoas precisos, estão, né? Está melhorando a está qualidade de melhorando sim vida. a qualidade de vida, principalmente para os que têm condição, Aham, né? A gente sabe, eles têm a capacidade de trabalhar, de seguir a vida deles, né? aham. A faculdade também tem estudante que já vai para a faculdade, né? A pessoa com TEA. Então, Já com especialização para essa área também, né? já está avançando Aham. tudo. E principalmente as pessoas da área da educação, né? Sim. Da saúde, estão buscando muita informação. Porque é preciso, né? Sim. Tem as terapias aí também tá avançando, né? Buscando Tem mais, métodos, né, mais mais eficientes. eficiente para poder. E uma última pergunta seria assim, quais são os lugares de atendimento, tirando as UBSs, né, que acho que é a primeira porta de entrada, né? Mas assim, centros mais especializados que os pais, né, e responsáveis podem buscar assim para o tratamento, para diagnóstico, para, enfim, para. Bom, em primeiro momento, geralmente já sai percebido, às vezes, na escola, já sai com relatório. Sim. Geralmente esse relatório vai para a UBS, procura da UBS, já passa para um especialista, né, que vai ver esse diagnóstico, que é uma equipe multidisciplinar que faz Sim. tudo isso, né? E depois, para esse diagnóstico, o psicólogo já encaminha para o neuro, e aí eu para o psiquiatra, e aí essa equipe que vai chegar a um diagnóstico, Certo. né? E esse conhecimento aí está avançando. Não digo para você que está avançando, os profissionais da área da saúde para a periferia, não vou falar para você que está tendo esse avanço de profissionais, tendo mais terapia, não tem esse conhecimento, assim, eu só vejo as mães trazendo para mim que tem Sim, que dificuldade. está com dificuldade, né? A gente tem aluno que não E faz assim, terapia grandes nenhuma. centros como a ACD, por exemplo, O ACD é mais físico. é mais Nós físico, temos as né? APAES, As as APAES, AMAs, isso, né? as AMES, né? Mas vai depender clínicas, né? dos encaminhamentos, Dos né? encaminhamentos Que os que é médicos feito via UBS, né? via UBS, Então a primeira principalmente. porta de entrada é a UBS. Sim, né? No serviço público, sim. Aí Sim. no particular, cada É, médico vai mandar o seu, Não é a né? nossa realidade, né? Tem uma AMA, que Tem é uma- Amigos do Do Autista. autista. E às vezes vai falar, tem como chama também aqui, tem pé. O SER? Também, que faz. Então, assim, tem alguns lugares. É que a demanda A demanda é muito grande, né? é muito grande. E aí, Então, como vocês falaram, como vai- que é um assunto novo, né? Ainda carece ainda de profissionais. mas Sim, e na própria UBS também a gente vai ter fonoaudiologia, psicologia, Sim, mas como a demanda é muito grande, esse tratamento ele acaba não sendo contínuo, né? sim, E é necessário um tratamento contínuo. Cada pessoa vai ter tantas horas por dia ou tantas horas por semana, né? E aí falta profissional para tanta gente, é né? verdade. Terapeuta ocupacional, por exemplo, tá em falta até na rede particular, né? Tem clínicas que já avisam, a gente não tem terapeuta ocupacional, porque é muita a gente demanda é grande. e não tá dando conta, Não tá dando infelizmente. Então, no público é esse caminho. Certo. Geralmente, né, tem gente que vai até para o CAPS, né, para poder Uhum. ter um diagnóstico, que tem médicos lá que atende, que Certo. acolhe, que às vezes acolhe a família também. Então, E as UBS, elas acolhem assim, o encaminhamento da escola? Assim, um Sim, primeiro olhar, por sim, exemplo, o professor identificou, passa para você, você Sim. movimenta toda aquela papelada e encaminha. Esse também é uma porta de entrada também. aqui até a gente tem uma parceria muito grande com Sim. a UBS, com o pessoal da UBS. O coordenador chega a ligar. Chega a ligar para lá. Olha, tem um caso assim que precisa. E geralmente a gente tem um retorno. É demorado às vezes, mas a gente tem um retorno. Porque é demorado que nem a gente fala, a demanda é muito grande. Sim, Né? E eu acho que aí os profissionais da educação, da saúde, eles estão
se informando ainda, Estamos não buscando melhorar cada. buscando melhorar. E aí, o que vocês acharam? Ah, achei muito bom. E você? Achei muito bom e sempre bom, né? Aprender coisas novas e saber mais do assunto. Às vezes, tipo, você vê que uma pessoa tá passando pela crise e você conseguir ajudar. É muito bom É muito saber bom, aprender né? coisas Ampliar novas. o conhecimento, né, Isabel? É isso daí, gente. Eu quero agradecer vocês do fundo do coração. Vocês gostaram? Muito! Eu amei. Fica já aqui estendido um convite para vocês voltarem outras Com vezes para a certeza. gente Muito obrigada. tratar do mesmo assunto, mas de outras maneiras, porque se a gente for. Tem assunto para a gente falar Tem, sobre, né? bastante. Vou deixar aqui, a gente fica aqui até a noite aqui falando sobre e a gente ainda não vai, né? Eu quero agradecer a você. Imagina, eu que agradeço. A equipe toda, a Ana também, minha parceira aqui. É muito bom levar um pouco de conhecimento, um pouco que a gente sabe. Eu falo que eu estou aprendendo todos os dias. Sim, Então, eu aprendo com ele, com minha colega, com meu colega, com as crianças. as crianças. Principalmente. Eu aprendo com todos vocês. Então, assim, só tenho a agradecer a todos. Imagina, a gente que Muito agradece. obrigada. Eu quero agradecer a você, a equipe aqui, as meninas, o rapaz que está ali atrás, nos bastidores. Isso, é um trabalho escondido. Exatamente. A Soninha, que é uma parceira, não só aqui na escola, mas Mas eu quero amo levar para a Pra vida. vida, né? Né? Uma pessoa muito sensível, muito humana. Muito Ai, obrigada. obrigada, Ana. Você também. A toda a equipe gestora da escola que nos apoia, né, a Sim. fazer trazer esses assuntos, fazer essas pausas aí nas aulas para a gente poder falar sobre Dar isso, andamento nesses projetos. dar né? andamento nos projetos. Ao nosso diretor Pedro, né, que Isso, construiu tudo uma isso peça aqui pra fundamental, gente, peça né? fundamental. Pedro é Nossos sensacional. coordenadores. Pedro é sensacional. Aqui, né? Nossos coordenadores, nossas ADs, Isso. né? Muito obrigada a Nossos todos. ATS, né? Sim. Todos. É porque, na verdade, a educação não é o professor que rege. A educação é toda a equipe que tem na escola. Sim. Toda. Trabalhando Desde a junto, né? Em prol do cozinha, mesmo objetivo, né? Todos. Todo É mundo. verdade. Né? Então, assim, e falando que hoje eu tenho uma sala de recursos, que não é minha, da escola, né? Isso. A sala de recurso bem equipada, Ah, mas eu falo a minha rádio. devido ao nosso diretor, a nossa equipe gestora, Nossa equipe gestora, né? né? E Os assim, que vieram antes também deram, né? O suporte, comentaram lá, né? mas, né? A coisa, né, evoluiu mais agora nessa Com gestão, certeza. né? Eu quero Muito agradecer as minhas queridas alunas aqui, Yasmin, sempre um prazer estar com você, uma ótima repórter, uma ótima entrevistadora, Isabela, também do mesmo jeito, não tenho palavras para agradecer o quão vocês são maravilhosas. O nosso amigo Marquinhos ali, que é da imprensa jovem, vai estar aqui presente junto com a gente. Quero agradecer a sua participação, meu querido, que fica ali nas câmeras e no áudio. Ao professor Elias por ter emprestado um aluno maravilhoso para a gente também. E a você que está em casa, eu quero agradecer você pela sua paciência, pela sua audiência. E gostaria de pedir também para que você nos siga nas nossas redes sociais, né? Lá no nosso Instagram, o nosso arroba é @rádio_navegantes. @rádio_navegantes. No Instagram e no YouTube nós estamos com o canal Quem Podcast, onde você vai assistir na íntegra essa entrevista e as próximas outras que irão acontecer. Desde já o meu muito obrigado, uma satisfação enorme estar com vocês. Comenta, compartilha aí, bate o dedinho lá, né? Ativa lá o sininho para as novas notificações e fique aqui com a gente, fique por dentro do que tudo que acontece no nosso complexo Céu Navegantes e assuntos importantes da nossa sociedade. Eu fico por aqui, eu sou Alexandre Queiroz, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.